O sangue, a fé e a mente literal, quando a vida enfrenta o desconhecido e o sagrado ao mesmo tempo. O dilema de um corpo e uma alma diante do sangue. Imagine que você está em uma sala de cirurgia. Seu corpo está frágil, perdendo sangue. A ciência médica pode salvá-lo, mas sua fé diz que não. Não porque despreza a medicina, mas porque vê naquele sangue algo que vai além da carne, um símbolo sagrado, intocável, pertencente a Deus. Essa é a realidade enfrentada por milhares de pessoas em todo o mundo, especialmente por membros das Testemunhas de Jeová. De onde vem essa proibição? Da leitura literal da Bíblia. As Testemunhas de Jeová baseiam essa recusa em textos bíblicos como Gênesis 9:4, não comam carne com seu sangue. Levítico 17, a alma da carne está no sangue. E Atos 15:29, abstenham-se de sangue. Para eles, esses trechos não são simbólicos nem históricos, são mandamentos eternos e literais. Assim, transfundir sangue, mesmo em uma emergência médica, seria desobedecer diretamente a Deus. Seria o mesmo que comer sangue por via intravenosa. Como a grande maioria das interpretações religiosas, tende a ser extremamente literal. Outras religiões, outros significados devem ser avaliados. Curiosamente, essas mesmas passagens estão nas Bíblias de católicos, ortodoxos e protestantes. Em uma dessas tradições, vê aí uma proibição à transfusão. Judeus ortodoxos também não veem assim. Para eles, o sangue sagrado mencionado se refere ao ato ritual e alimentar, não à medicina. Isso mostra algo importante. O que muda não é o texto, mas a lente com que se lê. A mesma frase bíblica pode gerar interpretações totalmente diferentes, dependendo do tempo, da cultura, da teologia e da linguagem. Isso se chama hermenêutica e não literalismo. Vamos avaliar sob a ótica da bioética. O que se deve fazer? Salvar a vida ou obedecer à fé? Na medicina, há 3 grandes princípios éticos: autonomia, respeito às escolhas do paciente, que hoje em dia não está bem dentro disso, beneficência, agir para o bem do paciente, também um pouco discutível atualmente, e não maleficência, não causar dano. Essa então, esquece, hoje em dia realmente não está dentro da bioética ideal, mas na teoria são conceitos. Quando uma testemunha de Jeová adulta recusa transfusão, o princípio da autonomia geralmente prevalece. Mas o dilema ético aparece quando a pessoa está inconsciente e não deixou instruções claras. A recusa parece induzida por medo de ser expulsa da comunidade ou quando se trata de crianças. Aí tribunais muitas vezes autorizam a transfusão para salvar a vida da criança, mesmo contra a vontade dos pais. Embora hoje já existam alternativas que em alguns casos podem ser usadas, mas não vamos entrar nesse ponto aqui. Vamos desenvolver o tema sobre a ótica do sangue como símbolo universal. Para além da religião específica, o sangue sempre foi símbolo de algo sagrado. Em alguns rituais antigos, era oferta aos deuses. No cristianismo, é o sangue de Cristo que salva. Em muitas culturas, o sangue é a alma, a linhagem, o elo com os ancestrais. Por isso, aceitar o sangue de outro pode ser visto em algumas crenças como misturar almas, profanar a identidade espiritual. Isso mostra algo profundo. O corpo e o espírito nunca foram separados nas culturas simbólicas. Só na ciência moderna é que o sangue virou apenas, um fluido essencial. Mas há uma pergunta que precisa ser feita: em que ponto o símbolo se torna perigoso para a própria vida? O real perigo está na dificuldade de compreender os vários aspectos envolvidos, mantendo apenas o literalismo, um vírus que não é só religioso. Hoje vivemos uma era estranha. A mente literal, que antes era acusada de fundamentalismo religioso, agora domina também o mundo secular. Uma frase fora de contexto gera linchamento digital. Uma metáfora é interpretada como ameaça. Uma crítica é vista como heresia.
E o símbolo se perde, porque ninguém mais sabe ler o símbolo e os seus signos envolvidos. Assim, a recusa simbólica do sangue se torna um espelho da recusa simbólica do mundo inteiro. Aqui então devemos fazer um apelo pela consciência e pela delicadeza. Esse vídeo não é contra a fé, nem contra a medicina. É contra a cegueira de quem só sabe ver uma camada da realidade. O sangue pode ser um símbolo, pode ser vida, pode ser contrato sagrado. Tudo isso é legítimo segundo cada ponto de vista, que deve ser respeitado, assim, dependendo se ele respeita, obviamente, também o ponto de vista do outro. Mas precisamos de espaço para pensar, dialogar, interpretar, sem cair na histeria do literalismo, nem da religião, nem da rede social. Porque no fim a pergunta verdadeira é: quanto vale a vida e o que estamos dispostos a sacrificar em nome de ideias mal interpretadas? Ainda outro aspecto que raramente se menciona, mas que se tornou delicado nos últimos tempos. Em um mundo onde o sangue não é mais apenas biológico, mas carrega também histórias moleculares complexas, muitas vezes desconhecidas, surgem novas perguntas. O que exatamente está sendo transferido em uma transfusão e o que isso vai fazer? Estamos apenas recebendo glóbulos ou fragmentos de experiências corporais com tecnologias modernas adicionadas que nem sempre compreendemos ou escolhemos. Em tempos recentes, novas tecnologias médicas modificaram profundamente o organismo de bilhões de pessoas. E essas transformações, ainda pouco estudadas, podem circular invisivelmente nos sistemas de doação. Não existe hoje em protocolos oficiais triagem específica para proteínas provenientes de engenharia, seja ela genética ou metabólica, nas bolsas de sangue, gerando uma herança proteica desconhecida ou ainda uma nova tecnomemória imunológica. Portanto, o sangue doado por indivíduos participantes do recente experimento mundial ou infectados pode conter fragmentos de proteínas ou anticorpos que podem influenciar o metabolismo e o sistema imunológico do receptor de múltiplas formas. Será que ao salvar uma vida com sangue também estamos introduzindo algo que o corpo do receptor não exatamente pediu? Essa é uma pergunta legítima, mas que muitos preferem não fazer, nem saber a respeito, diga-se de passagem. Isso abre uma questão ética e médica nova. A transfusão pode se tornar uma forma involuntária de intervenção biotecnológica? A posição ética fundamental deve ser a da liberdade de escolha consciente, o que demanda informação clara e precisa previamente. O ponto final que pode fortalecer esse segmento é: independentemente de convicções religiosas ou científicas, o que deveria ser universal é o direito à informação correta e à escolha plenamente consciente. Assim, devemos questionar de onde vem o sangue, o que ele contém, o que ele exatamente carrega, e poder decidir sem medo ou censura se aquele fluido que entra em seu corpo representa apenas vida, algum problema para sua plena existência ou algo além. Bem, isso ajudou a pensar um pouquinho e acho que você entendeu a boa intenção desse vídeo. Então, se você achou esse tema interessante e gostaria de mais conteúdo como esse, me segue por aqui. Até mais!